Me divide a tela agora com o Percival de Souza. Como foi a cobertura da imprensa na época, Percival? Como que o Cabo Bruno na época foi descoberto como um matador? Hoje se fala em milícias no Rio de Janeiro, mas na década de 80. E essas pessoas que ele matava na época, acusado de matar, acusado não, matou mais de 50. Tem gente que falou, ó, esse número é só estatística, foi muito mais. Ele matava bandidos a mando de quem, Percival? Pois é, Geraldo, ele era contratado por comerciantes da Zona Sul da capital, onde ele chegou a trabalhar num batalhão da Polícia Militar. Então ele era muito conhecido exatamente como Cabo Bruno, embora na realidade ele fosse um soldado da Polícia Militar. E essas coisas começaram a acontecer, Geraldo, sistematicamente. Num determinado lugar, uma rua, um lugar ermo, um bar, aproximava-se solitariamente um carro de cor preta, um Opala preto antigo, do qual ele descia e atirava sumariamente nas vítimas previamente escolhidas. Chegou-se à conclusão que esse critério de execução, embora ele fosse remunerado para matar, fosse pago para matar, não era absolutamente criterioso. Tanto que na cabeça dele, naquela mentalidade dos anos 80, era que ele seria uma espécie de membro solitário do que se suspeitou a princípio fosse o Esquadrão da Morte, um verdadeiro grupo de extermínio. Na verdade, essas execuções em série partiam única e exclusivamente de Floresvaldo de Oliveira, o Cabo Bruno. Então a descrição física, ele era muito diferente do que era agora quando foi assassinado, Geraldo. Ele era mais encorpado, robusto, fortezinho mesmo. Usava um bigodinho, então ele era uma figura característica até pelo modo de andar. O modo de andar, como ele se aproximava das vítimas para matá-las. As investigações, quando surgiram suspeitas de que ele era um integrante da Polícia Militar, passaram a ser desenvolvidas pela Corregedoria da Polícia Militar. Ele, quando foi capturado, Geraldo, foi condenado, para você ter uma ideia de quantas pessoas ele matou, a sentença, a pena imposta a ele pelo Poder Judiciário de São Paulo foi de 117 anos de reclusão. 117. Mesmo assim, ele conseguiu fugir 3 vezes da prisão. Foi recapturado pela última vez no ano de 1991. E sabe onde ele estava, Geraldo? Ele fugiu para o estado do Pará. Foi lá que a Polícia Militar, através da sua corregedoria, numa investigação exemplar, localizou ele no estado do Pará, o capturou e o trouxe de volta, então, para São Paulo, onde ele cumpriu o restante da pena. Ele ficou quase 28 anos preso ininterruptamente. Com o desconto dos períodos de fuga, daria realmente um período de permanência recorde no estabelecimento penitenciário. Uma coincidência para a gente lembrar os fatos, Geraldo. O famoso bandido da luz vermelha, exatamente, o João Acácio Pereira da Costa, viveu uma situação... Foi morto da mesma forma, né? Foi morto da mesma forma. Exatamente. Ele ficou preso 30 anos. Quando foi solto, ele foi conviver com seus familiares na cidade de Guarapuava, no estado do Paraná, e lá, numa briga de bar, ele foi executado. Essa semelhança une as duas vidas. E mais um detalhe, Geraldo, o berço do PCC, eu repito, é o Vale do Paraíba. Cabo Bruno cumpriu sua pena num presídio de segurança máxima, exatamente num presídio de lá, o de Tremembé. O PCC nasceu lá. Então, provavelmente, a suspeita da polícia agora é que essas execuções, a execução do Floresvaldo de Oliveira tenha sido comandada por um grupo de extermínio, liderado por uma facção criminosa. Pessoal. Exatamente a maneira de José Ismael Pedrosa, o diretor, o ex-diretor desse presídio de segurança máxima, Geraldo. Agora, Percival, eu não quero, por favor, que você nos responda agora, mas será que o ex-Cabo Bruno, será que o Bruno não podia imaginar, ele que passou a ser até odiado pela marginalidade, que é um cara que matou muitos bandidos, né? Muitas das famílias que lá atrás ele dizimou, ainda parentes estão vivos. Será que em momento algum que ele pensou, pera um pouquinho, eu estou em liberdade agora, ganhei notoriedade nacional como matador, como um polícia, bandido já não gosta de polícia nem de ex-polícia. Para bandido, você sabe, para bandido não existe ex-polícia. O cara sempre vai carregar. Carregava nas costas mais de 50 mortes, mais de 50 execuções. Sabe que esse cara não pensava
que ele em liberdade, que os caras iam atrás dele. Mas antes de você me responder, Percival, vamos agora acompanhar o tenente Tonini, da Polícia Militar, foi no local do crime durante essa madrugada e ele conversou com a nossa repórter. Ouço agora o tenente falando a respeito da morte de Cabo Bruno, que ganha agora repercussão nacional. 6 horas 48 minutos. Balança. De acordo com o relato das testemunhas, chegou em sua residência com os familiares e a hora que ele desceu do veículo, ele foi surpreendido por 2 indivíduos que estavam a pé e efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima. Logo em seguida, se evadiram do local. Na verdade, havia um carro esperando para a fuga. Sim, de acordo com o que foi relatado aqui, existia um veículo que estava próximo do local, onde esses indivíduos, após efetuar os disparos, deslocaram-se até o veículo e fugiram do local. Agora, a família, somente o Cabo Bruno foi atingido? Sim, somente o Cabo Bruno, a vítima, que foi atingido. 2 disparos atingiram o veículo também, mas os demais familiares, nenhum foi atingido. Foram para matar, claro. Pouparam. Olha, isso aí partiu, essa ordem, acho que partiu de dentro dos presídios. O cara tá solto, Matou colegas nossos no passado, matou irmãos nossos no passado. E outra, 18 tiros. Percival, 18 tiros é a assinatura do crime. 18 tiros, vou te contar. Você sabe perfeitamente disso. Agora, será que ele não tinha... Será que ele já não imaginava que ele poderia virar troféu, cadáver troféu do crime organizado? A sua colocação é muito interessante, Geraldo, até porque, em cima dessa repercussão, do histórico dele, nós tentamos, eu pessoalmente tentei, insistentemente, conseguir fazer uma entrevista com ele aqui para a TV Record. E ele, muito gentil, delicadamente, ele procurou frisar o seguinte, e através da resposta dele, eu vou procurar responder a sua pergunta, Geraldo. Ele procurava se caracterizar como um homem absolutamente transformado. Quer dizer, para não aceitar um pedido de entrevista conosco, por exemplo, olha o argumento dele. Florisvaldo de Oliveira está vivo, sou eu. Cabo Bruno morreu. O que ele queria dizer? Que aquele histórico de assassinatos, aquele histórico de execuções, estava todo sepultado. Ele queria renegar, ele queria esquecer completamente aquele passado. Por isso ele assumiu o nome próprio, Florisvaldo, como sua real identidade. Ele queria apagar da história essa expressão, essa designação Cabo Bruno. Ele não queria lembrar-se disso. E provavelmente entendeu que essa sua argumentação, essa sua colocação, essa sua transformação, esse anúncio de uma nova vida, uma nova dimensão, uma nova perspectiva de vida, sensibilizaria e convenceria as pessoas. Tanto que, Geraldo, que essa cerimônia recente de consagração ao pastorado pela Igreja do Evangelho Quadrangular aconteceu na cidade de Taubaté, ali pertinho de Tremembé, exatamente no Vale do Paraíba. E foram verdadeiras caravanas prestigiar essa cerimônia. Para você ter uma ideia, Geraldo, a igreja onde ele foi consagrado estava completamente lotada. Vieram pessoas de outras cidades, até do Rio de Janeiro vieram pessoas. Percival, então, a preocupação dele era essa, Geraldo. Percival, a nossa diferença, meu velho guerreiro Percival comigo, é que aqui a gente pode conversar com o telespectador, não tem a distância, a notícia lá longe, e o telespectador aí, não, aqui você participa. Esse modo de conversar nosso, que eu tenho de falar, e mais ainda com o Percival, me aproxima de você para tu entender a notícia, para você se envolver com ela. Por isso que eu tô falando agora. Agora me diga uma coisa, Percival, eu vou dar minha opinião. Tem bandido que se esconde atrás de Bíblia, você sabe disso. Tem bandido que se esconde atrás da Bíblia, mata, estupra aqui fora, como é o caso daquele maníaco do parque, que eu não acredito na recuperação desse cara, que a doença dele também é psíquica, e agora o cara tá com a Bíblia na mão e eu amo Jesus e tá tudo certo. Ele pode até amar, mas não é assim não. Agora, diferente, me parece, eu conversei com um carcereiro, olha que história interessante, Percival de Souza, 6h52, vou dar a minha opinião e quero a tua. Um carcereiro amigo meu, que tem 19 anos, está há 19 anos no sistema carcerário,
A família toda trabalhou no sistema carcerário e uma desses familiares conviveu com o Cabo Bruno e falou o seguinte, falou, olha, eu vi muito bandido, né, botar asinha falsa. Mas o Cabo Bruno, ele estava sim numa vida religiosa dentro do presídio. Ele se arrependeu das mortes. Você acredita nesta possibilidade e também ouviu isso de policiais dentro da sua linha de raciocínio e fontes, Percival? Você vê que isso que você falou é rigorosamente correto. Quer dizer, dentro do estabelecimento penal, dentro do presídio, no dia a dia do cárcere, todo prisioneiro procura se apresentar como alguém que se transformou. Você veja até que existe aquele critério de liberação, concessão de um benefício, que é um chamado bom comportamento, não é, Geraldo? E o que é ficar bem comportado dentro de uma prisão? É não criar problema, não agredir companheiro, não ameaçar ninguém, não é fazer tocaia para ninguém. Ele sempre procurou, sim, transformar-se, mostrar-se como uma pessoa transformada. Com um detalhe, essa história de mudança, essa metamorfose, começa com a companheira dele, a esposa dele, que também tinha vinculações religiosas. E através dela, houve, segundo ele mesmo relata, essa transformação. Agora, há uma diferença entre a encenação, a mise-en-scène, o faz de conta, com o testemunho e a conversão autêntica. Isso que você falou é correto. Tem pessoas consagradíssimas, verdadeiros exemplos de fé. Por exemplo, as pessoas que se dedicam à evangelização dentro dos presídios. Agora, lá dentro tem gente que faz de tudo para aproximar-se desse grupo de fato transformado. Eu já vi casos de bíblias escondendo no seu interior punhais, facas, estiletes, estoques, até arma de fogo. E tem gente que usa realmente para transformar, converter, pregar, anunciar. Enfim, o evangelho autêntico é uma coisa. A sua encenação, às vezes, é outra diferente, Geraldo.